Na sequência, é importante também mencionar, após essa contabilização referente ao ágio por rentabilidade futura, ou no caso da mais-valia, se tivesse ocorrido, a gente tem que ver também qual o critério de amortização dessas contas. Bom, referente ao ágio por rentabilidade futura, atualmente, conforme a nossa legislação societária e pronunciamentos técnicos emitidos, resoluções do CFC, não é mais permitido a gente amortizar o ágio decorrente de rentabilidade futura, certo? Para grandes empresas, empresas de capital aberto. Então a gente só vai baixar aquele valor contabilizado referente ao ágio quando a investidora ela vender aquele investimento ou quando for feito um teste de recuperabilidade, também for baixado, daí sim ele vai ser baixado do balanço da investidora. Caso contrário, aquele valor ele não vai ser alterado. Diferentemente, o ágio decorrente da mais-valia, ou seja, aquele ágio decorrente da diferença entre o valor justo dos ativos líquidos adquiridos e o valor contábil, ele sim vai ser amortizado. Qual é o critério de amortização que a gente vai utilizar? Conforme o nosso slide, a amortização ou a baixa desse ágio, ela deve acompanhar proporcionalmente a depreciação ou a baixa de tais bens na empresa investida. Então, por exemplo, no caso de um ativo imobilizado lá na investida que gerou, certo, uma mais-valia, ou seja, ele tinha um valor justo maior do que seu valor contábil, certo? Então, esse valor justo maior que o valor contábil gerou a mais-valia, ou seja, a investidora efetuou um desembolso maior do que o valor contábil, certo? Patrimonial da ação, em decorrência justamente desse valor superior ao valor contábil. Esse imobilizado, digamos que é um edifício. Como que a gente vai amortizar a mais-valia na investidora? Com base na vida útil daquele edifício, certo? Então, por exemplo, o edifício ele tem mais 10 anos de vida útil. Então, a amortização da mais-valia lá no balanço da investidora, ela vai ser proporcional a esse prazo de 10 anos. Outro exemplo, no caso de terreno. Terreno sofre depreciação? Não. Então, no caso do terreno, a gente só vai baixar a mais-valia, né, que foi originada em decorrência de um terreno lá na investida, pela diferença entre o valor justo e o valor contábil, caso esse terreno for vendido pela investida. Aí sim, ele vai sair do balanço da investida e assim a investidora lá na sua demonstração contábil também vai baixar aquele terreno, certo? Vamos dar continuidade aqui e verificar como que ficaria o lançamento referente à amortização dessa mais-valia. O débito ficaria, então, a amortização de ágio, no caso, né, da mais-valia, de investimentos, lá na demonstração do resultado de exercício. Vejam, novamente a gente tem a figura de outras receitas e despesas operacionais, lucros e prejuízos de participações em outras sociedades. Então, vai ser uma conta de despesa lá na DRE. A contrapartida vai ser onde? O crédito na própria conta de mais-valia contabilizada lá na investidora. Então, mais-valia sobre ativos líquidos das investidas no balanço patrimonial, subgrupos e investimentos, que são avaliados então pelo método de equivalência patrimonial. Assim, a partir dessa conta, também a gente já fecha os grupos de estudo referente a investimento na demonstração do resultado do exercício. Vejamos aqui no slide. Então, a gente tem outras receitas e despesas operacionais, lucros e prejuízos de participações em outras sociedades. Participação nos resultados de coligadas e controladas pelo MEP,
A gente viu, então, quando uma investida que é avaliada pelo MEP, ela gera um resultado, esse resultado ele vai passar pelo resultado da sua investidora e será contabilizado nessa conta de resultado. Conta logo abaixo, dividendos e rendimentos de outros investimentos, a gente vai utilizar quando uma investida ela for avaliada pelo método de custo e essa investida distribuir dividendos. Então, esses dividendos distribuídos pela investida avaliada pelo método de custo passa também pelo resultado da investidora. E por fim, a conta que a gente acabou de ver é referente à amortização de ágio ou deságio de investimentos. Então assim a gente fecha também o plano de contas da DRE. Agora vamos a um outro exemplo então para ilustrar o caso da amortização da mais-valia. Suponha que a empresa Gama, em janeiro do ano corrente, adquira 100%, 50% ações ordinárias e 50% ações preferenciais do capital social da empresa Beta, composto por 1.000 ações, sendo 500 ordinárias e 500 preferenciais. Esse investimento é caracterizado para a empresa Gama como avaliado pelo MEP, uma vez que a empresa Beta, a partir da venda dessas ações, configura-se como uma controlada da empresa Gama. Essa transação foi paga à vista, por meio de cheque do Banco Zeta. O valor patrimonial dessa aquisição corresponde a R$ 1.200.000. O valor do ágio mais-valia, decorrente da diferença de valor justo, corresponde a R$ 280.000. E o valor do ágio por rentabilidade futura corresponde a R$ 80.000. Em relação ao ágio mais-valia, advindo da diferença do valor justo e o valor contábil dos bens da empresa Beta, ou seja, o valor de R$ 280.000, essa diferença corresponde a mercadorias para revenda, então, diferença entre o valor justo e o valor contábil, 40.000, ou seja, se fosse vender essas mercadorias em estoque, seria o que? Obtido R$ 40.000 a mais do que elas estão contabilizadas na investida. Já no ativo não circulante, a gente tem três contas que compõem o ativo imobilizado que tinha diferença entre o valor justo e o valor contábil. Temos terrenos, essa diferença corresponde a R$ 100.000, obras civis, edifícios, R$ 120.000 e veículos, R$ 20.000. Então, essa é a diferença constatada entre o valor justo, ou seja, a negociação no mercado desses ativos, e o valor que estavam contabilizados. Então, tem essa diferença. Total de R$ 280.000. Algumas informações importantes para a gente resolver, então, esse exercício. Sabemos que os estoques foram totalmente vendidos neste exercício social. Consequentemente, o valor de R$ 40.000 será amortizado na íntegra. O terreno permanece sob propriedade da empresa Beta, então não haverá amortização alguma com relação ao valor do ágio advindo desse bem, o que deverá ocorrer apenas quando acontecer a baixa decorrente de sua venda. A vida útil remanescente dos edifícios que deram origem ao ágio é de 16 anos. Consequentemente, a amortização do ágio deve ser proporcional a esse tempo remanescente. E por fim, a vida útil remanescente dos veículos que deram origem ao ágio é de 4 anos. Assim, a amortização do ágio deve ser proporcional a esse tempo. Com essas informações, a gente então pode contabilizar as transações desde o início da aquisição do investimento até o encerramento do exercício.
Também a gente vai apresentar a estrutura do balanço patrimonial da investidora, empresa Gama, na data de encerramento do exercício, 31/12/2021. Parte referente ao subgrupo investimentos do ativo não circulante. Então, vamos à resolução desse exemplo. Em janeiro, a gente tem o quê? O registro da aquisição do investimento. Como a gente sabe, esse investimento foi adquirido com ágio. A origem desse ágio deve-se aos dois motivos: ágio por rentabilidade futura e também o ágio decorrente da diferença entre o valor justo e o valor que estão contabilizados os ativos na empresa investida. Qual seria então o lançamento contábil que a investidora vai fazer no seu balanço patrimonial? Débito em participação em controladas, empresa beta, balanço patrimonial, ativo não circulante, investimentos, participações permanentes em outras sociedades, avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, valor da equivalência patrimonial, 1.200.000. Débito, mais-valia sobre os ativos líquidos das investidas, empresa beta, também contabilizado no balanço patrimonial, em investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Então, o valor que foi identificado da diferença entre o valor justo e o valor contábil, valor de R$280.000. Após a mais-valia, então, também a gente tem a contabilização a débito do ágio por rentabilidade futura, goodwill, empresa beta, também contabilizado no balanço patrimonial, investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial no valor total de R$80.000. Se a gente somar 1.200.000, 280.000 mais 30.000 de goodwill, vamos obter o valor total de 1.560.000. Esse é o valor que foi desembolsado para a aquisição deste investimento na empresa beta. Então, assim, vamos creditar o banco Zeta, balanço patrimonial, ativo circulante disponível. Para dar continuidade à resolução desse exemplo, a gente tem que verificar qual é o valor da amortização, certo? Da mais-valia. Ou seja, que teve uma diferença entre o valor justo e o valor contábil, originou a mais-valia. Agora a gente vai ver os critérios que a gente vai utilizar para amortização deste valor. Referente à conta de estoques, como eles não são depreciados, mas realizados pela venda a terceiros, a amortização desse ágio será pelo seu valor total, R$40.000, uma vez que todas essas mercadorias foram vendidas nesse exercício social. Os terrenos, como não foram vendidos e também não sofrem depreciação, eles não serão amortizados. Os edifícios, a gente sabe que a vida remanescente deles é de 16 anos. Então, a amortização do ágio vai ser proporcional a esse tempo remanescente. Retomando, qual era o ágio por mais-valia referente a edifícios? Valor de R$120.000. Se a gente dividir R$120.000 pela vida útil remanescente deste edifício, 16 anos, a gente obtém o valor de 7.500 de amortização. Referente à conta veículos, a gente sabe que a vida útil remanescente dos veículos, certo, que deram origem ao ágio, mais-valia, é de 4 anos. Portanto, a amortização do ágio deve ser proporcional a esse tempo. Então, retomamos ao valor da mais-valia referente ao terreno, R$20.000, dividido por 4, vida útil remanescente dos veículos. E obtemos o total de R$5.000 de amortização por ano. Lançamento contábil é esse que é apresentado no slide. Vamos debitar a amortização de ágio
de investimento na DRE e vamos creditar mais-valia sobre os ativos líquidos das investidas, ou seja, vamos reduzir o valor que constava na conta de mais-valia sobre os ativos líquidos. Valor de 52.500, ou seja, somamos os 400 mil de amortização referente a estoques, mais 7.500 referentes a edifícios e mais os 5.000 referente a veículos. Então, para fechar a resolução do nosso exercício, apresento o balanço patrimonial da empresa Gama em 31/12 de X1 e destaque para as contas de investimentos. Então, participação permanentes em outras sociedades, avaliadas pelo MEP, valor da equivalência patrimonial, participação na empresa Beta, valor de 1.200.000, mais-valia sobre os ativos líquidos das investidas. Então, reduzimos o valor de 280 menos o valor da amortização e encerramos esse exercício com o valor de 227.500 referente a mais-valia. O ágio por rentabilidade futura na empresa Beta, como não é permitida a amortização, então a gente mantém o valor de R$80.000. Assim a gente encerra essa nossa videoaula. Também encerramos o conjunto de videoaulas dessa primeira unidade. Agradeço a atenção de todos e até mais.